Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma possível rivalidade entre peritos e assistente técnico. Essa pergunta teve num vídeo, eu tratando de perícia judicial, falando sobre esse tema, que inclusive é um dos temas que vocês mais gostam que eu traga aqui no canal, é um dos que tem mais visualização, então eu espero que vocês gostem do vídeo que eu trouxe aqui hoje para vocês. Eu sou Karine, engenheira civil, e criei este canal para te trazer conteúdo de engenharia civil, mas principalmente de engenharia diagnóstica. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa de perito judicial, assistente técnico e se existe alguma rivalidade aí entre eles. Eu vou acabar falando um pouco da minha experiência, né? Da minha visão, tanto como pessoa como também como profissional. Não é para ocorrer, mas pode ocorrer rivalidade entre perito judicial e assistente técnico. O que tem que ficar claro é que ambos, eles desempenham papéis bem diferentes e distintos dentro de um processo judicial. Então, o perito judicial, ele tá ali naquele processo judicial porque ele foi nomeado pelo juiz, ele foi chamado, né, pelo juiz para auxiliar ele. Então, o perito, ele tem que ser uma pessoa imparcial, que vai ali ouvir ambas as partes, né, ouvir autor, ouvir réu, e tentar esclarecer aquele problema tecnicamente para o juiz, enfim, né, conseguir ele dar o parecer dele, conseguir ele interpretar aquela situação e dizer quem que é o responsável, quem que ele tem que vai ser o culpado ou inocente. Então, o perito judicial tem esse papel. Já o assistente técnico, ele é contratado por uma das partes. Então, por exemplo, para ser assistente técnico, não tem que estar cadastrado lá no banco de peritos, não precisa. Só precisa ser um profissional capacitado e vinculado ao CREA. Então, o assistente técnico, ele vai ser um profissional que ele vai estar ali para esclarecer questões técnicas a favor do seu cliente. Então, ele acaba não sendo imparcial, pelo contrário, né? Ele acaba sendo mais parcial, querendo ali auxiliar o cliente dele naquele processo, naquele evento. Então, por exemplo, o assistente técnico é ele que vai elaborar os quesitos para o perito responder. Então, provavelmente, esse assistente técnico ele vai fazer quesitos dos quais as respostas que o perito for dar favoreçam o seu cliente. Ele não vai fazer quesitos que possa ser um tiro no pé, por exemplo, né? Ou que possa esclarecer de uma forma que não seja muito válida para o cliente dele. Então, é um pouco diferente essa questão de perito e assistente. Só que tem que ficar claro também que o assistente técnico, ele é um profissional e ele precisa ser um profissional correto. Então, ele também não pode agir de má fé, ele não pode, por exemplo, dar informações erradas, ele não pode fazer isso. Ele tem que esclarecer ali tecnicamente, precisa ser correto. Então, se o perito perguntar alguma coisa, se o perito, enfim, né, pedir algum esclarecimento de algum fato, esse assistente técnico, ele tem que explicar conforme aconteceu, ele tem que explicar tecnicamente, ele não pode mentir a respeito dos fatos, né, inventar coisas, isso o assistente técnico não pode fazer. Mesmo porque ele vai perder credibilidade e, por exemplo, tem muitos casos onde quem atua como assistente técnico também atua como perito judicial. Claro que não no mesmo processo, mas atua. Então, por exemplo, se começa, né, a ficar muito escrachado, assim, que o assistente técnico mente, que o assistente técnico inventa coisas, provavelmente ele não vai ser mais chamado para ser perito, porque quem é que vai acreditar numa pessoa dessa, né? Então, tem a questão também do caráter do profissional. Então, o assistente técnico, ele tá ali para esclarecer os fatos técnicos, né, elaborar quesitos e também para fazer alguma manifestação a partir do trabalho do perito, pois pode acontecer do perito, durante a sua avaliação, durante o seu parecer ali, o seu laudo pericial, ele se enganar com alguma coisa ou se confundir com algum dado, né? Todo mundo tá sujeito a erros e pode ser que isso aconteça e o assistente técnico tá ali para isso. Se teve algum erro, ele solicitar que o perito reavalie, que o perito verifique se é daquela forma mesmo. Ele tá ali para que o processo ele aconteça de forma mais justa, não que ele vai gerar um milagre, porque às vezes é isso, né, que algumas pessoas querem. Contratam um assistente técnico achando que o assistente técnico vai fazer um milagre, sendo que quem errou foi ele, né, se a culpa for dele, obviamente, quem fez ali a ação, quem que faltou com alguma coisa técnica, quem que faltou com
alguma qualidade, foi ele, né? Não tem como o assistente técnico chegar e prestar um milagre ali daquele processo judicial. O assistente técnico, ele tá ali para que o processo judicial aconteça de forma mais justa e clara. Veja, né? São papéis bem distintos, perito e assistente técnico. Antes de eu, né, trazer um pouquinho da minha opinião, da minha vivência, né, sobre isso, eu lembro você que eu posto os vídeos aqui neste canal todas as quartas-feiras às 11h45. E se você não tá recebendo as notificações é porque você ainda não é inscrito aqui nesse canal. Então dá uma pausa rapidinho, clica no botão que tá logo aqui abaixo escrito inscreva-se. E assim você vai ficar por dentro de tudo que eu publicar aqui. Mas agora sim, falando um pouquinho do que eu já presenciei, eu atuo tanto como perita como como assistente. E acaba tendo alguns atritos entre perito e assistente, principalmente quando acaba tendo essa questão de passar da parte técnica, sabe? Quando o cliente fica exigindo que o assistente técnico faça determinada pergunta, que o assistente técnico haja de uma determinada forma, ou quando até o advogado mesmo dessa parte acaba ficando em cima do assistente, dizendo coisas que ele tem que fazer, e daí acaba tendo ali um choque, né, eu preciso mostrar serviço, eu preciso falar dessa forma, eu preciso trazer essa pergunta, porque o advogado está exigindo, porque o cliente está exigindo. Então é bem visível assim quando acontece esse tipo de pressão. O ideal é que os profissionais eles atuem de forma técnica. Então tá tendo ali a perícia judicial, o ideal, né, gente, era que fosse perito e assistentes técnicos, que eles fossem na perícia judicial e andassem ali, verificassem os elementos, né, e conversassem de maneira técnica. Esse era o recomendado. O que acontece muitas vezes é que tem 1, 2 advogados, mais o cliente, né, mais as partes ali, né, o réu, o autor, e daí acaba dando falatório, acaba dando discussão. Já presenciei casos, inclusive, de uma das partes querer chamar a polícia, por causa do que o advogado da outra parte falou. Então, nesses momentos que acaba gerando um atrito entre perito e assistente técnico. Mas assim, né, gente, falando aqui de técnico para técnico, você que tá me assistindo aí, que é perito ou que atua como assistente, vamos atuar de maneira profissional, vamos respeitar o colega que está do outro lado, porque não é nada legal ter um outro técnico falando mal, sabe, do trabalho do próximo, ou desmerecendo o trabalho do próximo. Então não é legal, sabe? Converse de maneira formal, de maneira profissional. Como eu comentei, pode ser que o perito cometa algum erro, e as pessoas somos humanos, então pode ser que algum erro aconteça. O perito ele tem que ser, como é que eu posso dizer? Ele tem que ter essa segurança de poder dizer, não, ok, de fato, reavaliando, percebi que houve algum erro aqui. Não ficar também queixo duro, né? Ah, não, eu não vou dizer que eu errei, eu não vou voltar atrás, é isso, e acabar dando uma responsabilidade indevida no fim desse processo, né? Terceiros envolvidos ali, né? Pessoas que vão ter, às vezes, algum prejuízo financeiro, algum prejuízo até, às vezes, na vida mesmo, a partir dessas interpretações, dessa análise técnica. Então, eu acho que tem que ficar muito claro a parte técnica de cada um. E cada um conversar de maneira educada e profissional. Então, nada impede do que, no momento lá da perícia, perito e assistente conversem abertamente, né? Expliquem, tratem aquele problema e juntos encontrem uma solução para aquilo, tá? Para que realmente ali o processo aconteça de forma mais justa e imparcial possível. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, até a pessoa que deixou o comentário. Espero que você goste dessa minha visão sobre essa rivalidade. Ela acontece mais do que eu gostaria, infelizmente. Mas assim, vamos lutar para que, pelo menos nós técnicos, a gente converse de igual para igual, né? A gente converse de técnico para técnico e trate o próximo com respeito e com educação que a gente gostaria de ser tratado. Então, vamos deixar aí as discussões, as farpas para os advogados, para os clientes. Entre técnicos, vamos tentar manter aí a cordialidade, a ética e o profissionalismo. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse assunto. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que o quanto antes eu trago um vídeo esclarecendo ele para você. Muito obrigada e até a próxima!